Começa mais um TV Casa Cor ao vivo. Estamos na 9ª semana de Casa Cor São Paulo 2019. A mostra vai só até o dia 4 de agosto. Isso significa que a gente já está no finalzinho da mostra. E aí eu não quero que você chegue lá no fim e fale, ai, não consegui ir. Porque senão a resposta que eu vou dar é aquela que a gente sempre fala, você não veio, então você perdeu. Quem é que fala isso, Denis? Pedro Lázaro, nosso Pedro Lázaro que está aqui no Hotel Coral. No programa de hoje, a gente vai conhecer, vocês vão conhecer, eu acabei de conhecer, a Vanessa e a Natália, que fizeram este banheiro funcional super colorido aqui de Casa Cor. Depois, na segunda metade do programa, a gente tem duas curadoras do Design Weekend falando um pouco das novidades desse ano, na nossa Semana do Design em São Paulo. Casa Cor, eu já disse, vai só até o dia 4 de agosto, não pode esperar para o final. Esses dias a casa tem estado muito cheia, porque é sempre assim, o pessoal deixa para o fim. Acontece que você vem uma vez, como eu encontrei ontem várias pessoas que vieram e falaram, cara, não consegui ver tudo, quero voltar. Então, ainda tem um tempinho para voltar, mas se deixar para ver no final, daí não tem mais tempo. E é a Casa Cor dos detalhes. São mais de 70 ambientes, então, para você ver tudo com calma, precisa investir aí pelo menos 4 horas. E olha, e assim você não vai ter, se fizer só em 4 horas, não vai ter tempo de tomar um drink aí num dos bares, não vai ter tempo de sentar para tomar um cafezinho. Então, eu aconselho você já vir para passar o dia inteiro. Você já sabe, nós estamos no Jockey Clube de São Paulo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1075. A casa abre de terça a domingo. De terças, quartas e quintas, o ingresso custa R$ 64,00. Sextas, sábados, domingos e feriados, R$ 80,00. E a gente tem meia entrada também para estudante. Também ainda é possível comprar o passaporte. Te dá direito a vir 2 vezes. Tem um tipo de passaporte, são 2 vezes. Tem um tipo de passaporte, são 5 vezes. E tem um tipo de passaporte, que daí faltam quantos dias para acabar? 10, 12? Você pode vir todos os dias. É possível comprar também no nosso site. Nesse momento acontece Casa Cor Balneário Camboriú, que vai até o dia 18 de agosto, e acabou de inaugurar a Casa Cor Rio Grande do Sul, que vai até o dia 8 de setembro. TV Casa Cor vai mostrando as outras Casa Cor do Brasil também para você. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Casa Cor _oficial no YouTube, por favor, se inscreva. E se já é inscrito, ative as notificações, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo, você recebe aí um aviso, falando, tem vídeo novo. A gente faz muitas entrevistas ao longo de Casa Cor, tanto aqui em São Paulo quanto nos outros estados, nas outras edições de Casa Cor, e eles sobem todos para o nosso canal. Nós também temos o nosso TV Casa Cor _oficial no Instagram. Estamos também no Facebook, é muito fácil de encontrar. E se você ainda tiver dúvida e muita urgência para falar com TV Casa Cor, é fácil, porque tem um número de WhatsApp na tela. É só você me escrever, recebo aqui neste celular. E ali a gente tem grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo, 24 horas por dia. Eu estou no banheiro funcional da casa, é melhor eu começar logo esse programa, porque senão as pessoas não podem usar as cabines. E nós vamos conversar com as meninas da Trade Adalberto, ou Trade Dalberto. Então, é a Natália e a Vanessa, logo depois da nossa vinheta. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, estamos na 9ª semana de Casa Cor São Paulo 2019. Tive que esperar até a 9ª semana para ver quem fez esse banheiro maravilhoso. Estão aqui as autoras desse banheiro super colorido. Quero aproveitar para mandar um beijo para o Paulo Azevedo, porque estava almoçando com ele e ele falava, as meninas são ótimas, elas são demais. Queridíssimo. Ele é um querido. Bom, então estou aqui com Natália e Vanessa, Trade Dalberto Arquitetura. Vocês trabalham há quanto tempo juntas? Quase 10 anos. Uau! Então, não tinham feito Casa Cor ainda? Não, é a primeira vez. Na verdade, a gente é bem focado em residencial, mas esse ano a gente quis ter uma nova experiência, na verdade, uma aventura, né? Sim. Eu já tinha participado da Casa Cor trabalhando em outros escritórios, na Fernanda Marques e no estúdio DWG, então
participei do operacional, já sabia um pouco como funcionava, mas não como realmente Imersa. fazer. E ainda vocês passaram por aquele trote que a gente sempre dá para quem faz casa cor, que é o banheiro funcional. Exatamente. Comigo Na mesmo. verdade, quando a gente veio conversar sobre a Casa Cor e a gente veio em busca de um ambiente, o Pedro, querido, nosso Pedro Ariel, já tinha falado que as vagas estavam encerradas, mas que existia um banheiro disponível. E eu falei para ele, bom, então uma coincidência nossa. É nossa esse Aqui banheiro. estamos. Mas de fato tem aí um grau, porque Casa Cor já é uma correria, já é um investimento de energia muito grande, mas quando você faz um banheiro funcional, tem questões que precisam ser atendidas, e aqui vocês lidaram com algumas dessas questões. Quais as principais e quais os principais perrengues para se fazer um banheiro funcional em Casa Cor? Bom, na verdade, eu acho que a primeira dificuldade é que o Jockey é um patrimônio público tombado. Então, muitas coisas aqui, na hora da vistoria, eles já falam o que a gente pode e o que a gente não pode mexer. Além disso, também, já é um banheiro que foi muito mexido ao longo dos anos e com todas as mostras. Então, a gente teve um pouco de dificuldade no momento da infraestrutura mesmo, de toda a parte de tubulações e tudo mais. Mas também acho que são desafios que a gente encontra aí na nossa vida Profissional. Então, a gente A casa- tem que saber desviar, né, de todos os obstáculos. As casas das pessoas têm aí as vigas, né, as colunas, Pilares, os shafts. os shafts. Eu acho que outro desafio grande também é justamente a etapa de ser funcional. Então, o fato de ser funcional acaba não sendo tão cenográfico como os outros ambientes da Casa Cor. E acredito que o maior desafio é fazer uma coisa que realmente seja funcional, então que seja útil, que funcione, que a água saia da torneira, que a descarga funcione no vaso. Então, realmente, essa parte é um pouco mais complexa e complicada, mas tiramos de letra. Tiraram de letras. Agora o Denis foi para cá para dar uma outra visão do banheiro de vocês. Na verdade, a gente tem um ambiente em L aqui, com as cabines. E as cabines precisam ser ali, porque o nosso banheiro ele já existia, então ele ficava do lado de cá. Mas vocês tiveram algumas sacadas que fazem com que as pessoas passem por aqui e falem: nossa, vocês viram aquele banheiro? Nossa, que interessante, que lindo que está o banheiro. Então, vamos começar pela escolha das cores, porque eu apresentei dizendo é um banheiro super colorido. Isso. Na verdade, as cores foi o coração do nosso projeto, né? A gente começou por elas. O que inspirou a gente, na verdade, primeiro foi a cor do ano da Pantone, que é o Coral Living. Então, a gente falou, já que a Pantone escolheu essa cor para uma cor do ano, por que não usar ela na Casa Cor e trazer isso como novidade, inovação? Então, essa cor trouxe a gente para os outros tons, né? Para os tons de verde, os tons do fundo do mar. A gente aqui vê esse coral, que é forte, que é intenso, e daí a gente tem essa brincadeira com um tom que está na escala cromática, está no oposto. Isso, né? na verdade, o fato do Coral Living da Pantone ser uma cor que remete ao fundo do mar, quisemos usar os outros tons que também remetem ao fundo do mar. Por quê? Porque a ideia do banheiro foi que as pessoas se sentissem pertencendo parte do ambiente. Então, eu acho que o mar, o oceano, é realmente essa natureza em que estamos dentro, estamos inclusos, fazemos parte realmente do todo, do ambiente. Então, os outros tons de verde água e de azul turquesa fizeram parte para justamente unir esse fundo do mar, né? Sim. Agora, como é que vocês fizeram isso, essa pesquisa? Porque daí a gente tem paredes pintadas, e aqui vocês viram na abertura do programa, nós temos 3 tons aí. Isso. São 3 ou 4? São 3 tons. Tons de cores. Quais são os tons? Vocês lembram o nome de qual? É o Coral Oriental, Joia da Coroa e Água Persa. Então, Coral Oriental, Joia da Coroa. Os nomes são maravilhosos, maravilhosos. Joia da Coroa e a Água Persa. Que é esse azul um pouco mais claro, né? O que foi que vocês encontraram primeiro? Foram atrás primeiro do coral que fosse o tom? Isso. Primeiro o coral, que foi inspirado no Coral Living, e junto com o coral a gente foi buscar essas outras tonalidades de verde para casar. Então, primeiro a gente veio com o verde escuro, que era o que mais casava, inclusive a Pantone é a referência que eles usam. E depois a gente veio com uns tons um pouco mais claros para dar uma suavizada também, porque, querendo ou não, o azul é
O azul é forte. É forte. Criou-se um A degradê. ideia era de criar um degradê mesmo e que desse essa sensação, um misto de cor com essa história do fundo do mar. Porque o fundo do mar é meio isso, né? Sim. Você tá lá na imensidão lá em cima e vê uma cor, e quando você mergulha é outra, mais clara, você vai afundando, você vê realmente o coral lá embaixo, e você vai para um lugar com um fundo de areia mais branco, o azul está mais claro, um fundo mais rochoso, o fundo está mais escuro. Então, a ideia realmente era trazer tudo isso para dentro do banheiro. Muito legal. Nunca mergulhei, mas eu sei que é verdade. Oiê. Não é? Não, a gente vê nos filmes, não tenho coragem de mergulhar, só de imaginar. Olha, o Denis vai mostrando aqui os riscos, porque daí, vem aqui deste lado, que assim o Denis consegue mostrar ali. Porque além da escolha das cores, depois vocês fizeram uma brincadeira muito interessante. Então, eu fico sempre curiosa agora, quando alguém escolhe cor, eu já quero saber como é que fez, se foi fazendo 3D e foi encontrando. Porque vocês fizeram essa brincadeira das diagonais e usaram depois os tons fechando no coral. Então, eu queria saber como é que vocês foram encontrando o momento certo de cada cor. Então, na verdade, na natureza nada é perfeito. A gente não tem linhas retas. Esse ambiente ficou. A gente não tem linhas retas, né? A maioria é orgânico, então grande parte das nossas linhas aqui são arredondadas, a gente usou bastante a curva. Mas a gente tem sempre fazendo contraponto, né? Aqui a gente está fazendo contraponto, então com as cores é a mesma coisa. A gente está usando algumas linhas geométricas e fazendo contraponto com o orgânico. Assim como a gente está usando também a parte manual do handmade, que a gente fez com a nossa artista, a Mari Dabur, mas em contraponto a gente tem algo muito tecnológico também, que é a parte da nossa tela de informações, que todo o banheiro está sendo monitorado. Então, a gente gosta bastante desse contraponto. Então, as linhas, né, e essa geometria foi feita justamente para quebrar um pouco as linhas curvas. Lembrando as pessoas que quem mandar a melhor pergunta corre o risco, como eu tenho falado, de ser convidado a vir à Casa Cor. Então, mande as suas perguntas para as meninas. Eu estou aqui com o celular na mão, porque a Bia vai pegando as perguntas de vocês no chat do YouTube, no Facebook, e me encaminhando. Legal. Bom, aqui vocês também têm o mesmo tom no piso. Isso daqui é uma tinta também? É uma tinta. A gente usou as tintas da Coral e essa para piso. Essa aqui é uma tinta que eles nos indicaram, que ela é um pouco mais resistente. E aí o que dá o trabalho de segurar a mesma tinta é o verniz que a gente aplica por cima. Depois tem a aplicação de um verniz. De um verniz que dá essa resistência maior à tinta de piso. E ele fica assim mais brilhante, um pouquinho mais brilhante. Então a gente tem espelhando ali o mesmo corte da parede, fizeram uma triangulação que está lá. E aí a cor vermelha pegando tudo. Eu estou vendo. É o coral oriental, né? Esse. Que é o coral oriental da própria Coral. Bom, aí a gente tem um recorte, porque depois a gente vai falar também com o artista que fez toda essa parte dessa tecelagem dos fios aqui, que ficou muito bacana, e a gente acompanhou um pouquinho dela fazendo durante a obra. Antes de falar, então, da porta e por que vocês escolheram esse tipo de trabalho, que é o handmade, para cá, eu queria que vocês falassem dessa moldura preta. E eu tenho uma curiosidade, este recorte já existia no cantinho ali? Já. Na verdade, aqui para o lado direito das portas é um pilar, né? E esse recorte na diagonal ele já existia. Então, a gente também tem algumas coisas que a gente não queria esconder. Né? O prédio já é um prédio tão especial, tão bonito, que acho que alguma coisa a gente tem que colocar em destaque. Então, na verdade, a gente fez uma estrutura em ferro fundido, todas as portas e toda essa estrutura é feita em ferro pintado. E essa borda, na verdade, ela é uma estrutura das portas, porque esse forro aqui, da parte das cabines, é um forro em estuque, que a gente não pôde mexer, que faz parte do edifício. E ele não teria resistência suficiente para aguentar o peso dessas portas. Cada porta dessa pesa mais ou menos 80 quilos. Nossa, mas é tão ferrada, é tão pesada por causa do... É tão ferrada, né? Não, é tão pesada por causa do ferro. Olha o Denis rindo da minha cara. O ferro... E eu nem bebi no almoço. O ferro nem é o problema, na verdade, são os vidros. Como o vidro é muito grande, a gente teve que usar uma espessura maior para ele ter resistência. Então, são 2 vidros de 6 milímetros de cada lado. Então, eles que trazem o peso da peça. Então, ela é toda presa nessa parte de cima, nessa moldura que você falou, que ali já é alvenaria. Então, ela teria uma estrutura suficiente para aguentar essas paredes.
Aí a gente tá chegando a Mari, daqui a pouco ela vai conversar também, contar um pouquinho de todo esse trabalho que ela fez aqui. Eu reparei que as portas têm esse formato ovalado nas pontas, e eu vi que os espelhos têm o mesmo desenho. Era também já uma proposta de fazer essa coisa espelhada. Fazia parte das nossas referências de projeto. A gente tinha uma referência que a gente gostou muito. Era realmente um biombo, se eu não me engano. E ele tinha esse formato e a gente quis trazer para dentro desse ambiente. Então, o desenho O espelho também, ele reflete a porta. Então, é um espelho do mesmo formato refletindo algo atrás do mesmo formato, né? Muito bem, então a metalinguagem está alinhadinho. E esse espelho ele está preso na estrutura atrás, que é essa estrutura com a metálica quadriculada. Exatamente. É uma estrutura para segurar, para a gente conseguir fazer a parede verde atrás. Sim. Então, ela tinha que se destacar. Como que a gente faria isso para trazer esse espelho para frente e, ao mesmo tempo, abraçar com essa parede verde? Uhum. Então, a solução que a gente encontrou foi realmente de trazer com essa estrutura, seguindo a mesma linguagem de todo o resto do banheiro. Muito legal. E vocês aproveitaram para fazer o apoio ali de papel, etc. Sabonete. Esse apoio não é em estrutura metálica, né? Ele é em Corian, na verdade. Ele foi feito sob medida para cá. E ele está preso ali? Está preso, está parafusado também. Foi uma forma que a gente encontrou disso. A ideia foi trazer e deixar tudo solto, deixar tudo leve, né? Para não ficar o velho apoio de parede, furado, fixado. Então, a gente desenhou as peças exclusivamente para Casa Cor. Muito bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, como é que ele foi... ok. As plantinhas estão todas apoiadas aqui embaixo na estrutura. E as plantas são plantas de verdade? Não, não. Na verdade, elas são todas plantas preservadas. Então, elas, na verdade, passam por um processo de secagem. Depois, ela passa pelo processo de preservação, que são produtos, né, especializados. Depois, a pintura. Então, tem um processo bem legal. Isso já é uma ponta de sustentabilidade também que a gente traz para o nosso ambiente. Porque essas plantas, elas duram... Claro, você tem que fazer uma manutenção a cada 2 anos, mas são plantas que vão durar aí para sempre. Então, você não precisa trocar nem nada. Elas não têm o peso de terra. E o visual delas é bem bonito e totalmente diferente de plantas artificiais, né? Sim. Aqui a gente não tem luz natural, então nessa área talvez as plantinhas sofressem um pouco se fossem de verdade. Então adorei a maneira como vocês colocaram o espelho, e daí vocês utilizaram essa cuba de piso aí da Deca. Cuba de piso da Deca com a torneira tube, que é a novidade da Deca, né, que abre aqui no... As pessoas não ficam falando, como é que abre? Eu vou mostrar. Muita gente para aqui e não sabe como ligar a torneira. Então, isso é uma novidade. É uma novidade. Vou mostrar aqui como abre, se vocês vierem a Casa Cor aqui, ó. É aqui. Aqui, na pontinha. Às vezes a pessoa... Essas coisas são muito interessantes, porque está acostumado com uma mesma forma, faz parte do seu dia a dia, abrir torneira... Para aqui na frente e fica procurando onde pisar, porque acha que é uma torneira de pisar e aperta, e aí vê alguém do lado fazendo, aí fala, opa. Aí já aprende, exatamente. Então, aqui foi essa utilização. E a iluminação, além daqueles spots lá em cima do trilho, vocês usaram a iluminação para quem está usando o espelho. Exatamente, são 3 arandelas. A ideia foi realmente que focasse o espelho e quem está olhando, para não ofuscar a visão. E a ideia é realmente que fosse uma luz mais leve, mais uma penumbrinha. E dentro dos ambientes, dentro das cabines, a gente colocou também um pendente especial. E para cada cabine. Tem PNE aqui também? Tem também. O último é o PNE. Bom, eu sei que as pessoas estão olhando as linhas e querem que a gente fale sobre isso, mas tem uma pergunta aqui. Já mandaram uma pergunta que é sobre a tinta. A Tereza Vale, pelo Facebook, pergunta se tem alguma forma especial de usar essa tinta de piso e qual é o verniz, e se também é da Coral e se o verniz é transparente. A tinta não é de piso, tá? É uma tinta acrílica mais resistente, ela é um pouco mais densa e ela pode ser usada em piso, mas ela não é especial para piso. E o verniz é um verniz comum, é um verniz brilhante, para madeira, para ferro, para parede, para o que for necessário. E a gente aplicou 2 camadas, tá?
depois da pintura. E tá aqui. Já estamos aqui há quantos dias? 50, quase 50 dias. Quase 50 semanas eu já estaria... Ah, meu Deus. Há 50 dias, é a Tereza o nome dela? Tereza, estamos aqui há 50 dias, o piso está inteiro, tá? Funciona, a tinta é boa. Não, já achei, já anotei aqui. Coral, muito bem. Muito bem, Ana Coral, que é a nossa patrocinadora, nossa apoiadora nacional, nosso sponsor nacional de tintas. Todas essas tintas usadas em Casa Cor Coral. Olha lá, Gabriela Santos no YouTube pergunta assim: olá meninas, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Estou estudando para ser arquiteta, estou admirada com a forma que vocês utilizaram o ponto criativo como funcional. Né? Se tinha um ponto de partida, se teve um ponto de partida e uma inspiração, além da cor coral que você já falou. Para falar a verdade, eu acho que, bom, no escritório eu sou a parte criativa, então eu que acabei trabalhando um pouco mais profundamente nessa parte. Foi um pouco difícil não ter um cliente do outro lado para falar para a gente, para dar um partido para a gente, porque geralmente na nossa profissão a gente faz para os outros, né? Então a gente não tinha quem falasse. A Casa Cor falou, ó, faz aí o que você quiser. Então isso eu acho que foi a maior dificuldade. E nesse ponto a Mari ajudou muita gente, porque ela trouxe um partido, que o partido foi a ideia tanto das cores, mas usar as linhas, e como seria essa mistura, aonde que a gente colocaria essas linhas. Então, nosso ponto de partida, além de cores e linhas, seriam, bom, então as portas vão ser o ponto alto do nosso projeto. Então, das portas, a gente fez o resto. Então, foi nosso ponto de partida mesmo. Isso foi a deixa para vocês conhecerem a Mari, que vai agora entrar no ar. Então, Mari, tudo bem? Tudo bem, Fred. Sempre tudo bom? Tudo bem. A gente, quando faz entrevista, a gente conversa bastante antes com as pessoas, aí depois a gente fala, oi, tudo bem? A gente já se viu, na verdade. Aqui não, eu não tinha te visto. Não, eu acabei de chegar. Acabou de chegar. Mari, então quer dizer que você foi o ponto de partida aí nessa história toda? É, mais ou menos, porque a Vanessa e a Natália me procuraram. Elas tinham um partido muito importante que foi fundamental para conseguir desenvolver essa intervenção inicial, que foi a questão do fundo do mar, as cores da Pantone do ano, que a gente sabe que eles fazem uma super análise de comportamento, então é uma referência muito importante. Então, ao tema da Casa Cor em si, então a gente pegou todo esse conteúdo, todo esse briefing, e eu desenvolvi essa intervenção. Com certeza, a abertura delas, de ter essa troca, foi fundamental para o sucesso desse projeto. Então, aí, diante das possibilidades, eu pensei sugerir a localização, e realmente as portas se tornaram um grande ponto de partida. E aí, a partir dessa intervenção que foi apresentada para elas, o resto do projeto foi desenvolvido. E isso foi uma parceria muito interessante, muito rica. Você é artista plástica, designer? Qual a sua formação? Não, eu sou arquiteta. Eu falo que eu sou arquiteta de formação, sou designer e sou artista por vocação. Meu trabalho é um mix de tudo isso. Então, quando eu penso nas intervenções, eu estou pensando também na questão técnica. Então, eu avalio as possibilidades do local. Tudo é baseado no conceito do projeto, não são criações aleatórias. E são conceituais, são intervenções conceituais focadas em ambientes comerciais. Aqui você trabalhou com as linhas, foi o teu material, mas esse não é o único material com o qual você trabalha. É o predominante. Na verdade, o meu trabalho vem muito influenciado por trabalhos manuais. A linha tem uma questão muito importante no meu histórico, tanto de família quanto de criação. E eu iniciei esse trabalho de design de intervenção usando a linha como um elemento principal. Hoje ele pode ser usado como um elemento principal, como aqui, ou ele pode ser usado como um elemento estrutural. Então, o leque de opções e de riqueza que eu posso usar para criar é quase infinito, se não for infinito. Então, sim, esse é o principal suporte do meu trabalho. A gente está vendo aqui, porque nós temos as portas como ponto inicial, mas depois a gente teve a intervenção no resto do espaço. Aqui você fez quase uma brincadeira, quase um tricô, porque ela passa ali, uma linha passa pela outra e se encontram ali no mesmo ponto de suporte. Isso tudo foi uma ideia que foi desenvolvida e ia sendo mostrada para as meninas. Como é que você foi desenvolvendo esse desenho? O processo criativo, ele tem uma sequência, mas eu não sei te dizer exatamente o ponto que eu falei, vai ser assim.
Eu pego um mix de imagens de referência a partir do tema que a gente escolheu, e nisso eu começo uma série de rabiscos, uma série de composições, até que eu chego na composição final, e aí eu falo, essa aqui é a ideal para esse projeto. E aí eu apresento. Então, o processo, a criação é um processo, ela não é aleatória. Então, eu vou rabiscando. Nem linear. E nem linear. Não é nada linear. De linha não tem nada no processo criativo. Então, eu vou rabiscando, estimulando, enfim, a parte sensorial. Isso, para mim, é fundamental. Provocando, até que chega um momento que eu falo, esse é o projeto final, aí eu apresento para elas. Existe algum ajuste quando a gente chega no momento técnico, porque a gente cria o conceito, a gente cria o estudo, mas depois, aprovado esse partido, existe o desenho técnico e as possibilidades estruturais. Aí, a partir daí, existe algum ajuste, porque eu tenho que sempre pensar na execução, e é isso daqui. Bom, vamos ficar mais perto das meninas. Como é que vocês se conheceram? Acho que a Vanessa pode contar. Vamos lá, Vanessa, como foi? Na verdade, eu e a Mari, a gente trabalhou junto, na época da Fernanda Marques. E depois disso, a gente ainda se encontrou em outros escritórios mais para frente. Eu chamei ela, ela me chamou, e agora eu chamei ela de novo. A próxima vez é sua vez. Então, Vai trocando uma, vai trazendo outra. Bom, mas você hoje tem atuado também como arquiteta ou já se dedica exclusivamente às artes plásticas e ao design? Isso. Esse trabalho eu chamo de design de intervenção. E eu uso minha experiência e meu conhecimento de arquitetura para estruturar as criações e trabalhar em parceria com outros escritórios de arquitetura. O meu objetivo hoje não é mais fazer projeto, é complementar o projeto de outros profissionais, sejam arquitetos, sejam profissionais de marketing, qualquer vertente de criação que precisa de um complemento na experiência dentro de um espaço. Muito bem, então vamos falar especificamente da porta, que foi onde tudo começou, porque a porta, ela já explicou, é um sanduíche de vidro dos dois lados, né? Essa possibilidade de ter o vidro, porque daí o vidro tem um papel também ou não? a gente, na verdade, a porta ela é feita pela essa estrutura aqui. Então, é um arco que foi feito sobre medida, tudo. E a gente fez também foi colado uma chapa de perfurada. Então, até a chapa foi pensada em qual era a distância entre furos, que seria ideal para a Mari conseguir fazer essa linha e ter esse efeito, porque, claro, as distâncias mudariam o desenho da porta. Então, a gente primeiro fez a estrutura, depois a Mari fez todo o trabalho de costura, que eu acho que é, né? Tricô, de Costura, e o final foi colocar o sanduíche de vidros. Então, primeiro a gente colocou de um lado, eles foram presos com o próprio silicone, esperamos secar, depois a gente virou a porta e colocou o vidro do outro lado. No fundo, o vidro tem uma película jateada, para não ficar transparente. Eu queria, na verdade, que fosse transparente e tivesse só linha, mas a Mari falou. As pessoas não vão querer usar esse banheiro. Tá louca, não vou conseguir nunca fechar isso. Então, E as pessoas afastando. exatamente. Então, a gente deixou essa parte aqui como experiência, para as pessoas realmente poderem tocar e saber o que funciona. Porque as pessoas vêm direto, né? Que isso? Então, aqui, pelo menos, elas têm para ter a sensação do que é. Essa experiência é muito importante. Agora, você fez tudo isso aqui em Casa Cor, durante as obras de Casa Cor. Uma parte, sim. Na verdade, as portas a gente montei na serralheria. Elas já eram prontas, o vidro foi colocado aqui depois. O restante foi aqui. Porque a gente lembra de você sentada na arquibancada fazendo, e não é, Denis? Tem uma moça fazendo lá um trabalho super legal. Todo mundo que passava falava. Então, você foi fazendo esse bordado de linhas, essa costura aqui na arquibancada. Isso. Aqui. Conheceu todo mundo. As pessoas gostavam de passar e as pessoas falavam, eu achei muito interessante, que as pessoas falavam, nossa, mas que paciência, né? Que paciência. Isso foi uma reflexão interessante, porque, no fim, não é paciência, eu acho que é foco, né? O foco da gente chegar nesse resultado que se tornou esse projeto, o efeito que a gente queria passar. E a execução faz parte da experiência, porque essa surpresa das pessoas acontece desde a execução até o momento que elas entram aqui, vem o projeto pronto. Enfim, esse é o nosso objetivo. Agora, eu quero te perguntar sobre o design de intervenção, que, para mim, é um nome novo. Quer dizer, a gente convive com design de intervenção aqui em Casa Cor quase o tempo todo. E como hoje a gente vai ter a entrevista com as curadoras do Design Weekend, então eu queria que você me falasse como é esse trabalho de design de intervenção. A gente está acostumado a vê-lo em eventos.
Mas isso é uma coisa que poderia estar na casa de qualquer pessoa. Quer dizer, os arquitetos não estão tão habituados, ou é o público, o morador, que não está habituado a ter design de intervenção em sua casa? Na verdade, o nome design de intervenção eu criei no momento de... Eu estou falando com quem criou o negócio. Na verdade, eu usei duas palavras que têm um significado que, juntas, representam bem esse trabalho. O design de intervenção, ou as instalações conceituais, talvez esse seria um nome mais comum, elas, sim, são usadas mais em eventos, mas a gente pode levar esse tipo de experiência para ambientes fixos, que não sejam temporários, né? Isso pode ser uma experiência interessante. Aí, isso envolve a escolha do material adequado, a estrutura adequada, a técnica adequada, para que a gente tenha a possibilidade de manutenção. Hoje, a maior parte dos meus clientes são clientes comerciais, então eu tenho algumas intervenções, por exemplo, em clínica ou em ambientes que fica permanente, então a escolha do material foi adequada para que pudesse haver limpeza, e não necessariamente precisa ser usado fio, não ele é aparente. Eu acho que a riqueza de possibilidades de um trabalho desse de criação, por isso que eu falo que é um mix de arquitetura, design e arte, você poder explorar infinitos materiais e que sejam materiais adequados até ao tema do ambiente onde vai ser colocado. Eventualmente, um cliente residencial que tem uma paixão por algum tipo de coisa ou algum tipo de coleção e ele quer dispor ela de uma maneira diferente ou de uma maneira também inusitada, é uma possibilidade. Então, tudo depende do cliente, tudo depende dos profissionais, do desejo dos profissionais e do material que a gente vai poder utilizar. Tudo isso faz parte do processo de criação. Muito legal. Aquele monte de caixa que está no meio da minha sala durante a minha reforma, pode ser considerado design de intervenção? Pode, por que não? Faz parte, é possível, sim. Muito obrigada. Vou pintar, vou fazer. Muito obrigada. Eu acho que se eu levar na minha casa, eu vou levar. Muito bom. Bom, agora as pessoas que quiserem ter um trabalho teu precisam saber onde te encontram e como é que conhecem outras das tuas intervenções. Eu tenho meu site, maridabur.com.br. Mari Dabur. Dabur, D-A-B-B, 2 Bs, U de uva, R de rosa, Mari Dabur. Tenho o Instagram, que ele acaba sendo o mais atualizado de todos, pela dinâmica. @Mari_Dabur, com 2 Bs, D-A-B-B-U-R. E é isso, lá tem meu telefone, tem meu e-mail, é facinho de achar. Mari_Dabur. Eu já vou seguir. Obrigada. Muito legal. E tem mais uma última pergunta, que é toda essa estrutura e esse trabalho. A gente vai entrar daqui a pouco em sale de Casa Cor. As pessoas vão poder comprar as coisas que estão em Casa Cor a partir do dia 30. Existe alguma possibilidade de alguém se interessar e poder levar isso para casa? Acredito que sim. Bom, É novo para mim, não tinha pensado. não tinha pensado exatamente nisso, mas sim, há possibilidade. Ótimo. Com certeza. É bom saber, manda inbox. Marcinha, acho que uma coisa legal para falar aqui também, que ela falou sobre a durabilidade dos materiais e pensar onde que poderia ficar, né, mais fixamente. Essas portas aqui a gente vai doar para uma ONG, que chama Turma do Giló. É uma ONG que trabalha com... Na verdade, eles têm um processo de aprendizado para escolas públicas. E eles, dentro dessa ONG, eles também têm salas especiais para crianças. Toda escola municipal, na verdade, tem uma sala especial para crianças com algum tipo de deficiência. Essas salas geralmente são abandonadas, não se usa, é uma sala que tem uma caixa lá que é feita, e essa ONG, ela pega todas essas salas de algumas escolas que eles estão trabalhando e fazem uma intervenção para virar uma brinquedoteca, um lugar legal. E a gente ofereceu para eles essas portas, porque assim, não sei porquê, mas acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, mas tinha um arquiteto fazendo uma sala dessas com o tema praia. E aí eu falei, poxa, praia, gente, fundo do mar, tem tudo a ver, vamos oferecer. E ele adorou, ele vai usar isso aqui como biombo, a gente vai fazer para eles, vai juntar essas portas, formar um biombo para ele colocar nessas salas. Então, ainda elas vão fazer o bem para algumas crianças aí. Reaproveitados. Então, é Turma do Giló, o nome da ONG, que vai ter aí esse material. Muito bem. Mari, te agradeço muito, mas fica por aqui. Quero te apresentar para as meninas do Design Weekend. Tá bom?
Acho que são as entrevistas, a entrevista da sequência. Eu vou continuar aqui, porque agora a gente falou do handmade, vamos falar de tecnologia. Porque aí você começou a explicar o que era a sua placa, que, aliás, é a placa da LG. Aqui é a placa, o painel da LG. Que informações vocês trazem para cá? Então, o nosso banheiro ele é monitorado de algumas formas, né? Então, primeiro a gente tem o monitoramento do ar, da qualidade. Então, ele monitora qual que é o particulado do ar, se o seu ar está bom ou ruim, quanto tem de CO2, para ele poder dar informação, né, se a qualidade é moderada, boa ou ruim no ambiente. Para isso, para a gente tentar manter a qualidade melhor possível, a gente tem sistemas de exaustão, na verdade, em todas as cabines, que eles ficam funcionando 24 horas. As cabines também são monitoradas por sensor de presença. Então, aqui é ao vivo, né? Quando entra e sai uma pessoa, ele fala se está livre ou se está ocupada. Vamos ver se é verdade. Ela está entrando na cabine de número... Deixa eu ver, que número? Número 3 agora está ocupada. Muito bom, funcionou. Funcionou. Você vai usar mesmo? Não. Voltei. Para mostrar mesmo. Na hora que você fechou o trinco, então, monitorou lá. E aí, então, as cabines e a propriedade do ar, eles são monitoradas ao vivo, então a gente sabe realmente o que está acontecendo. A parte de fluxo de pessoas, então, a gente tem a contagem na nossa porta, então não é quem entrou no banheiro, mas é quem passou por aqui. Consumo de água, então, quanto que cada ponto de água aqui tem um contador, que joga para um sistema que faz a contagem de consumo e o consumo de energia. Esses 3 aqui, que é o fluxo de pessoas, consumo de água, consumo de energia, ele é atualizado a cada hora. E embaixo a gente tem o histórico da semana. Então, quando terminar o evento, a gente vai ter o histórico desses 2 meses, de quantas pessoas passaram, de quanto foi utilizado de água, de quanto foi utilizado de energia. A gente vai ter um histórico. Gente, olha que bacana, ó. Média diária, 1.572 pessoas. Tem dia que a gente está chegando aí a quase 2.000 pessoas. Ainda é cedo, ainda falta meio período aí. Ainda falta meio período de hoje. A gente veio alguns dias aqui mais à noite, chega a dar 1.800, por aí. E quem desenvolveu essa tecnologia para a gente foi a Omni Eletrônica. Então, eles desenvolveram toda a parte de sensoriamento e de dados, e a gente fez a parte visual, né, para combinar o layout com todo o resto do projeto. Muito bacana. Eu estou falando para vocês que essa é a Casa Cor dos detalhes. Cada coisa que você olha, você fala, olha que interessante. Isso aqui é mais um dado. Agora, você vier a Casa Cor, vai passar por aqui para saber quantas pessoas passaram. Deixa eu ver quanto de água foi. Usaram hoje. Já usaram. Para conscientizar, né, é o que eu falo, porque muitas vezes a gente usa produtos que dizem ser sustentáveis, válvulas que dizem usar tanto de água ou não, mas, no fim, a gente não sabe o quanto que a gente usou no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês. Isso aqui é para conscientizar as pessoas. Tipo, olha quanto um banheiro na Casa Cor durante todo esse tempo usou de água. Então, é a conscientização que você realmente vê, né? Não está só na teoria. Não, e isso te faz... te leva a ter um dia a dia diferente. Porque, se vocês tivessem medido quantas vezes tem que trocar o lixinho, quanto de papel foi utilizado, são informações que você fala, meu Deus. Cultura, né? É um modelo que a gente tem que começar a se adaptar. A gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas para a gente conseguir mudar. Porque, senão, é o que ela falou, a gente não sabe. Mas isso não foi um pedido de Casa Cor, foi uma ideia de vocês. Não, foi uma ideia nossa, na verdade. Na verdade, a nossa ideia era com que a água... Toda a parte do painel fosse ao vivo, que a gente pudesse atualizar ao vivo. Mas o que começou a acontecer é que as pessoas viam a aguinha ali subir, e elas vinham aqui na torneira desligar. Ai, que legal, olha a água. E a água ia embora para a pessoa ver o número ali girar. Aí a gente falou, não. O brasileiro precisa ser estudado, é muito bom, né? Mais ou menos, a gente falou, não, talvez de 1 em 1 hora, se a pessoa quiser sentar e olhar, ela espera, daqui a 1 hora ela vai ver. Mas... Eu entendo, porque eu tô louca para ficar entrando e saindo para ver se fecha e se não. Acabou não funcionando, porque as pessoas queriam, por curiosidade mesmo, ver como funcionava. Então, a gente... Na hora que você falou 1.008 pessoas passaram pela porta, eu não tinha visto que era atualizada a cada hora, eu já ia falar, passa lá 2 vezes, passa lá para ver. Muito bom. Aconteceu, a água não dá, né? Muito bom, mas a ideia é muito boa, excelente mesmo. É uma maneira de colocar em números as nossas ações para que a gente se conscientize. Do lado de cá, a gente tem um espelho, dá uma amplitude aqui a esse corredor, porque esse era o formato que elas tinham para trabalhar, não podiam mexer nessa estrutura. Inclusive o pé direito?
Inclusive o pé direito. Tanto que aqui é laje. Meu Deus, que inveja! Ela levantou a mão e colocou, conseguiu. Não. Obrigada. Peraí, eu vou subir aqui. Aqui então, Na verdade, aqui a gente protegeu, porque para a gente furar, não podemos furar o patrimônio histórico. Mas o pé direito é baixo aqui, então a gente fechou com drywall, né? E a nossa ideia era criar um corredor aqui de contemplações, vai. Aqui é um espaço de reflexão, na verdade. Então a ideia era unir a parte manual, né, com uma parte mais contemporânea. Então, para traduzir essa parte, que um dos temas centrais da Casa Cor era realmente o afeto, né? Então, a gente imaginou que unir a parte da Mari, querida, com a obra dela, que é uma intervenção manual, com essa parte toda contemporânea, seria uma forma de trazer o afeto para dentro do nosso ambiente. Então, que a gente vê as pessoas aqui mexendo, entendendo, estudando, tentando entender de onde veio, é justamente para isso. Ficou bem bacana. E no espelho a gente tem a oportunidade de ver como vocês fizeram o acabamento de cada um desses bancos. Então, a gente tem ali um ponto também, que é um ponto, como se fosse um ponto de fuga. Eles são todos cônicos, né? Como a obra da Mari. Isso daqui é desenho de vocês também. Deixa eu ver aqui. Muito legal. Só estofou. Um veludo. Toda a estrutura é feita em madeira, pinos de reflorestamento, e a gente só veio com uma espuma mesmo para a parte do assento e estofou ele no tecido para ficar com esse formato. Os bancos foram chumbados na parede, então eles ficam em balanço, né? Na verdade, eles não têm apoio. Ficou muito legal. Eles estão, na verdade, são presos na parede. E ali, o que é aquilo ali? O que é? Um carregador de celular. Okay. Muita gente fica aqui também. Tem. Bastante gente passa por aí e deixa o telefone carregando. Muito bom. Pô, muito bacana. O Paulo tinha razão. O Paulo falou a verdade para mim. Falou, você vai durar. Conta pra gente que a Marcinha era sensacional. Paulo, vamos. Paulo tem que fazer o trabalho nas duas pontas, Paulo. Vou com ele de novo para ele me contar mais. A gente vai ver se marca algum dia para fazer uma finalização de Casa Cor com os jovens profissionais aí. Sim, a gente marca com vocês. A gente fez muito amigo aqui, a gente adorou trabalhar, então tem que juntar toda essa galera. Vamos fazer isso, daí a gente toma todo mundo aqui uma caipirinha no Bar do Jockey. Vou programar isso mesmo, vamos ver se vai dar certo. Bom, vocês precisam passar agora o número de WhatsApp, não, o Instagram. O Instagram é @tradedalberto_arquitetura. O meu é Nath Dalberto, da Vanessa. Vanessa Trade, e o nosso site, tradedalberto.com.br. Vem ver nosso trabalho. Temos mais coisas do que isso daqui. Tem mais coisa além disso daqui. Então, as pessoas vão conhecer vocês e vão, se tiverem dúvidas, perguntam. Ai, meu Deus, espera aí que eu... Bia... não, tá certo, não tinha mais nenhuma coisa aqui, não. Bia, vou terminar agora, que às vezes eu estou no intervalo e a Bia fala, tinha pergunta, aí agora já foi. Agora já foi. Mas tá ok. Mas bom, coisa, mande direto pra gente, que a gente responde na hora. Ótimo. Um número de WhatsApp que aparece na tela não é o WhatsApp delas, é o WhatsApp de TV Casa Cor, mas você pode escrever se tiver alguma dúvida sobre o espaço, sobre alguma coisa do programa, e lá também tem grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo 24 horas por dia, então agora a gente vai falar de vocês. Quando acaba a gente fala de vocês. Quero participar desse grupo também. Participar desse grupo. Não, a gente não deixa profissional de Casa Cor participar, senão estraga nossas conversas. Não, vocês são muito bem-vindas sempre, mas aí elas vão te fazer muitas perguntas para vocês. Então, mas quem quiser participar, está convidado, só me escrever, eu adiciono aqui. A gente tem agora um vídeo com o Paulo Alves, gravado aqui ao lado na Ana, falando sobre um mimo que os profissionais de Casa Cor receberão no final. Nem sei, agora eu estou pensando, será que eu podia mostrar esse vídeo já? Será que você podia falar do mimo? Será que eu podia já mostrar o mimo? Agora já foi, né? Ao vivo. Eu acho que agora já foi. Vou passar lá no mês da Ana e já pegar meu brinde. Não está aí, não? Não está lá. Vídeo gravado. Né? Só o vídeo, então eu vou passar, vocês não falam para ninguém. Não. Falam para ninguém que no escritório esse horário ninguém está assistindo. Ninguém viu. Esse horário ninguém está assistindo. Então a gente vai mostrar este vídeo com o Paulo Alves e na sequência a gente vai lá para o Jardim conversar com a Lúcia Gorovitz e com a Winnie, que são as duas curadoras. Tem a Mari Wenzel, mas a Mari Wenzel não pôde vir, que vão falar um pouquinho sobre DW. Então, em primeira mão, nós teremos aí os grandes acontecimentos de DW
para 2019. Legal, não é? Meninas, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada de verdade. A gente vai continuar.